Que destacar a morte do Papa Francisco. Infelizmente, tivemos essa notícia no início da madrugada de hoje, aqui pelo horário de Brasília. O Papa Francisco, o Jorge Mário Bergoglio, morre aos 88 anos, informações que foram confirmadas pelo Vaticano. É o pontífice argentino que passou por episódios de dificuldades respiratórias no começo do ano. Para ser mais exato, em fevereiro ele começou a ter dificuldades na sua saúde, passou por 40 dias internado no Hospital Gemelli e recebeu alta no último dia 23 de março. Francisco foi hospitalizado exatamente no dia 14 de fevereiro com bronquite e depois apresentou uma infecção polimicrobiana. Em seguida, o Papa recebeu um diagnóstico de pneumonia nos 2 pulmões, uma condição que pode inflamar e cicatrizar os órgãos, dificultando a respiração. Enquanto esteve no hospital, o pontífice apresentou diferentes quadros de saúde, tendo pioras seguidas de melhoras, e o Papa chegou até a gravar um áudio para os fiéis, agradecendo orações pela melhora da saúde dele. Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, assumiu o comando da Santa Sé em março de 2013, logo após a renúncia do Papa anterior, Joseph Ratzinger, o Bento XVI. E ele marcou a história da Igreja Católica como o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar esse cargo. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Pater et Filius Spiritus Sanctus. Amém. As palavras comunhão, paz, compreensão e fraternidade marcaram os 88 anos do Papa Francisco. O pontífice tinha um lema: brigar sempre por justiça. E ele gostava de exaltar o sentimento de solidariedade. Especialmente para jóvenes de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, a nível mundial. Ao defender os cuidados com o meio ambiente, o chefe da Igreja Católica não poupava críticas ao sistema capitalista. Para ele, as desigualdades econômica e tecnológica rasgavam o tecido social, ameaçando a casa comum. Preocupado sempre com os pobres, Francisco atacava as dificuldades de acesso aos alimentos. Na avaliação do líder católico, não existiria democracia com a fome e nem desenvolvimento com a pobreza. E la malnutrizione che colpiscono i 2/3 della popolazione e con le previsioni che parlano di una tragedia umanitaria. O primeiro pontífice de origem do continente americano, jesuíta argentino Jorge Mário Bergoglio, nasceu em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires. O pai, de origem italiana, e a mãe argentina se casaram um ano antes. Criado no bairro de Flores, Francisco foi o primogênito dos 5 filhos do casal. Ainda garoto, se apaixonou pelo futebol e virou torcedor fanático do San Lorenzo. Jesus nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. Antes de se dedicar à vocação eclesiástica, Francisco obteve um diploma técnico em Química. Ainda na juventude, o futuro Papa contraiu uma doença respiratória e, durante uma cirurgia, os médicos tiveram de remover uma parte do pulmão. Naquela época, Jorge Bergoglio pediu a namorada em casamento e dizia que, do contrário, se tornaria padre. A vida religiosa começou em 1955, em um seminário católico, e 3 anos depois, Francisco ingressou na Companhia de Jesus. No Chile, Jorge Mário Bergoglio se dedicou aos estudos humanísticos e recebeu a oficialização de jesuíta em 1960. O futuro Papa licenciou-se em filosofia em Buenos Aires e começou a dar aulas sobre o tema e também lecionava literatura. Em 1967, passou a estudar teologia e se formou em 1970. Um ano antes, o Santo Padre foi oficialmente ordenado como sacerdote da Igreja Católica.
O pontífice deu sequência aos estudos dele na Espanha e, de volta a Buenos Aires, assumiu o comando da Companhia de Jesus. Francisco foi nomeado como superior provincial. A atuação de Jorge Mário Bergoglio durante a ditadura argentina, que durou de 1976 a 1983, ficou marcada por discussões e polêmicas. As acusações de que ele teria sido omisso ou até cúmplice da repressão jamais foram comprovadas. Queste accuse non sono attendibili e non hanno motivo anche oggi di in qualche modo di mettere un'ombra sulla figura del nuovo Papa. A partir de 1980 passou a trabalhar novamente como docente em um colégio e atuou como reitor de uma universidade. O pontífice também foi diretor espiritual e confessor da cidade de Córdoba. Em 1992, o Papa João Paulo II o nomeou bispo auxiliar de Buenos Aires. Ele virou arcebispo da cidade 6 anos depois. A vida de Jorge Mário Bergoglio mudou por completo quando, em 2001, foi ordenado cardeal. Em 2005, participou do conclave no Vaticano que elegeu o Papa alemão Bento XVI. Durante as 3 eleições, Jorge Bergoglio recebeu uma votação expressiva e ficou em segundo lugar. Com a renúncia de Bento XVI em 11 de fevereiro de 2013 por problemas de saúde, a Santa Sé deu início a um novo conclave. Habemus Papa! 13 de março de 2013, o argentino Jorge Mário Bergoglio, de 76 anos, se tornou o Papa de número 266 da Igreja Católica. A eleição de um latino-americano, de um primeiro não-europeu desde o século VIII e também de um jesuíta, não deixou de ser uma surpresa. Buonasera. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Logo de cara, o Santo Padre deu mostras de que manteria uma relação de proximidade com o Brasil, ao aparecer sempre ao lado do cardeal Dom Cláudio Rumes, no conclave e na sacada do Vaticano. A escolha do nome de Francisco, uma homenagem a São Francisco de Assis, está relacionada à preocupação dele com os pobres. E um dos primeiros atos do pontífice foi uma visita surpresa à ilha de Lampedusa, no sul da Itália. Francisco foi ao local chorar os mortos dos naufrágios das embarcações com imigrantes do norte da África e do Oriente Médio. Nos mais de 10 anos de pontificado, o Santo Padre buscou recuperar a mensagem cristã aos fiéis. Em inúmeros discursos, o Papa destacou que o sentido principal da Igreja Católica era estar a serviço da implantação do Reino de Deus. Oggi si vive il paradosso di un mondo globalizzato dove vediamo tante abitazioni lussuose e grattacieli, ma sempre meno il calore della casa e della famiglia. Documentos produzidos por Francisco reiteram o posicionamento do antecessor Bento XVI, de que a pessoa dá à vida um novo horizonte. O Papa Francisco dizia que a misericórdia deveria ser vivida como um projeto para unir os cristãos. A fraternidade e a amizade social teriam de ser o caminho de recuperação da dignidade de cada pessoa. E a fugire da situazioni di conflitto e di persecuzione, soprattutto per i vostri figli, per i vostri piccoli. O espírito progressista de Francisco sempre incomodou os conservadores da Igreja Católica. O discurso mais aberto a divorciados e aos homossexuais e um perfil considerado denuncista geraram reações de setores tradicionais. La criminalizzazione dell'omosessualità è un problema a non lasciarlo passare. Francisco promoveu uma cruzada contra os casos de pedofilia na igreja, condenou guerras e fez visitas inéditas, como ao Iraque em 2021. Em uma autobiografia, o pontífice revelou que no país, 2 tentativas de atentado contra ele foram frustradas. Sigan superando la apatía
y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas. Ainda em 2013, a primeira viagem apostólica internacional de Francisco foi justamente ao Brasil. Ele veio ao país para participar da 28ª Jornada Mundial da Juventude. O lema era fazer discípulos em todas as nações. E lhe pido favor, jeitinho. Recen por mim. Recen por mim. Necesito que Dios los bendiga, que Nuestra Señora de Aparecida los cuide y hasta 2017 que voy a volver. Adiós. Na visita, esteve ainda em Aparecida, no interior de São Paulo, onde celebrou uma missa no Santuário Nacional. O Santo Padre passeou de papamóvel pela cidade, abençoou fiéis e interagiu com as pessoas. O dinheiro, o poder, o sucesso, o prazer. Frecuentemente, uma sensação de solidão e de vazio entra no coração de muitos e conduz à busca das compensações destes ídolos passageiros. Em março de 2020, uma imagem chamou a atenção do mundo em meio à pandemia. A Itália vivia um momento crítico com 4.000 mortes e, pela primeira vez na história da igreja, o Papa rezou uma missa sozinho na Praça São Pedro. Na oração em que concedeu perdão a mais de 1 bilhão de católicos, Francisco carregou a cruz de São Marcelo. A imagem tinha sido levada por fiéis pelas ruas de Roma durante a Peste Negra em 1522. O pontífice ressaltou que o mundo estava doente e fez um apelo a Deus. Dio onipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione, conforta i tuoi figli e apri i nostri cuori alla speranza. O Papa também se encontrou com diversos líderes mundiais e clamou por um mundo mais justo e sem guerras. Francisco fez 47 viagens apostólicas e visitou todos os continentes habitáveis. Nos últimos anos, com a idade avançada, Francisco começou a apresentar dificuldades com a saúde. O uso constante de cadeira de rodas passou a limitar os compromissos públicos, além do agravamento dos problemas respiratórios. Em quase 12 anos de papado, Francisco também liderou uma limpeza no Banco do Vaticano. A instituição financeira, com mais de 6 bilhões de dólares em ativos, era alvo de inúmeras denúncias e escândalos de lavagem de dinheiro e corrupção. O Papa fez mais para promover as mulheres na igreja do que qualquer outro antes dele, inclusive as nomeando para cargos de destaque no Vaticano. O pontífice também insistiu para que os católicos LGBTQIA+, muitos deles marginalizados, pudessem encontrar um espaço de acolhimento na igreja. O Papa progressista condenou padres pedófilos, defendeu a renúncia aos luxos da igreja e deixa um legado na história. O foco na família e atenção aos necessitados. Jorge Mário Bergoglio sempre quis ser considerado um pastor simples, ao abrir mão das regalias do cargo que ocupou nos últimos anos. De una crisis no se sale igual, salimos mejores o peores. Este es el desafío. Y si no salimos mejores, vamos por un camino de autodestrucción.
O Papa Francisco passou seus últimos dias a serviço da igreja, participando o máximo que pôde da celebração da Páscoa, o ponto alto do calendário cristão. O pontífice de 88 anos não liderou os principais serviços da Semana Santa e da Páscoa, mas fez breves aparições no fim de semana, incluindo passar 30 minutos em uma prisão em Roma, na quinta-feira, e fazer uma visita à Basílica de São Pedro na noite de sábado. E então, na manhã de ontem, ele pôde oferecer a bênção à cidade de Roma e ao mundo, enquanto um assessor lia o seu discurso. Mais tarde, ele saudou a multidão entusiasmada na Praça de São Pedro, a partir do Papa Móvel, a primeira vez que o fez desde a sua hospitalização. Ele também se encontrou brevemente com o vice-presidente dos Estados Unidos, o último dignitário cívico estrangeiro a se encontrar com o Papa Francisco. E o que a gente tem, a partir de agora, é a expectativa em torno da questão do funeral do Papa, que ainda não está decidido pela Igreja, mas isso é cuidado pelos cardeais que atuam ao lado do Papa. Inclusive, há um cardeal que é conhecido como Camerlengo, que é quem comunica oficialmente a morte do Papa para a Igreja Católica. Posteriormente, também sela o quarto do Papa e também o seu escritório, para que ninguém entre e, consequentemente, possa ser dado início à questão do funeral. Isso foi muito visto num filme recente, o Conclave, que inclusive concorreu ao Oscar e mostrava um pouco desse tipo de cena. Então, é o cardeal Camerlengo quem faz isso. Atualmente, quem ocupa esse cargo é o irlandês Karen Farrell. Mas na equipe desse irlandês há um brasileiro também, um brasileiro de Sertãozinho, que também auxilia, é o vice do atual Camerlengo e também pode desempenhar essas funções na ausência desse cardeal Farrell, que é o Dom Wilson Montanari, que também atua nessa parte no que diz respeito a cuidados com os funerais do Papa, a questão de selar o quarto e por aí vai. Outro ponto que chama a atenção é a questão do próprio conclave em si, que segundo o atual rito da igreja deve demorar de 15 a 20 dias para que se tenha início. E a partir daí a gente vai conhecer o futuro Papa após o Bento XVI, após o Papa Francisco. Inclusive, Nonato, o primeiro rito é a confirmação da morte realizada pelo Camerlengo, assim como você disse. O cardeal responsável por administrar a igreja durante o período de sé vacante. Ele chamará o Papa pelo nome 3 vezes. Se não houver resposta, o óbito será oficialmente declarado. Um ponto interessante é que antigamente, Nonato, esse rito era feito com o uso de um martelo de prata, com o qual o Camerlengo batia suavemente 3 vezes na testa do pontífice. Aí a prática caiu em desuso, então é feito dessa outra forma hoje. Exatamente. E é o colégio cardinalício, que vai posteriormente eleger o futuro Papa. O colégio é composto por 252 cardeais de 94 países. Só que apenas 136 deles, e de 71 países, é que podem participar como eleitores do futuro Papa, que deve ter até 80 anos, ou menos que isso, para que possa participar dessa eleição. E aí os nomes já começam a surgir, daqui a pouco a gente vai atualizar isso para você, mas o fato é que possivelmente em 15 ou 20 dias é que a gente pode ter o início desse conclave com a substituição do Papa Francisco. Como bem destacado aí na nossa reportagem, o Papa que era argentino, e nessa vinda dele ao Brasil em 2013, Paula, e você que nos acompanha aqui pelo Jornal da Manhã, ele até brincou dentro do avião quando os jornalistas falaram dele estar vindo para o Brasil, e ele dizia: mas vocês já têm Deus como brasileiro, vocês querem um Papa também? Deixa que a Argentina tenha o seu Papa. E nessa visita que ele fez até a Aparecida, ele chamou Nossa Senhora de minha mãe. Então tinha uma relação bem interessante com o Brasil também, até pela rivalidade do futebol. Ele adorava futebol, era torcedor ali do São Lourenço e também brincava com os brasileiros em relação à Copa do Mundo, em relação ao futebol argentino. Então tinha essa proximidade. O Papa Francisco, que faleceu, a gente repete, na madrugada de hoje, aos 88 anos.